todos eles têm o seu valor naquele momento, né? Por isso que é ruim quando a gente valoriza só os que estão em estágios mais avançados, porque aí ninguém quer trabalhar, às vezes, com a iniciação, que é menos valorizado, talvez até do ponto de vista do salário seja menor. Aí ele fala, pô, eu não quero ficar aqui também, eu quero ganhar tudo aqui para chegar lá, e aí arrebenta o processo. Isso é muito ruim. E o curioso é que quando a gente pega a história dos atletas talentosos, e isso existe, existem pesquisas sobre isso, a maioria tem qual relato sobre os professores da iniciação? A maioria diz, eu tive um professor que me inspirou, que cultivou prazer em mim, que me fez gostar do esporte. Ou seja, é sempre um relato muito positivo de professores que têm esse perfil que a gente está defendendo aqui, né? Por incrível que pareça, a maioria dos atletas tiveram esse tipo de profissional. É mais importante na iniciação um profissional que entenda de criança e adolescente do que um que entenda de basquete. Só para a fase ficar contundente, tá? É mais importante na iniciação eu ter alguém que entenda de criança e adolescente do que de basquete, né? O que falta é a gente ter esse trabalho de conscientização. As pessoas precisam saber disso. Os pais das famílias precisam saber, né, a respeito disso. Eles não vão lá na escola, na reunião pedagógica, saber, etc., do filho, porque foi mal, porque foi bem, qual que é a concepção da escola, com que linha de educação é trabalhada. A gente tem que construir esse caminho também, para a gente também educar, inclusive, as famílias, e elas vão começar a te olhar de maneira diferente. Não, aqui o trabalho é tal, é diferente, né? Mas eu concordo com você. Aqui eu peguei aí uma imagem, talvez bastante emblemática, aí, do que seria talento, né, contemporâneo no basquete. E aí eu trouxe essa imagem justamente para a gente percorrer um raciocínio aqui também, partindo em direção à questão do talento, né? A gente fez algumas considerações sobre o treinamento a longo prazo, a iniciação esportiva. Agora a gente vai problematizar também essa questão do talento dentro desse processo, tá bom? E aí, primeiro, como a gente disse até mais cedo, talento é um tema muito atraente, né? Seja na capa de revista, seja num programa que vai passar no canal aberto, um documentário, sei lá, no canal fechado. O tema, ele tem um poder de atração muito grande, né? E não somente isso, né? Ele está presente em vários domínios do conhecimento, não é um tema específico do esporte. A sociedade busca formar e identificar talentos, seja por meio corporativo e empresarial, seja por meio artístico, cultural, né? E esportivo. Então todo mundo, de alguma maneira, está buscando ou querendo desenvolver talentos. Bons colégios exercem esse papel. Se discute muito a questão aqui da Universidade de São Paulo, né? Que de repente só entra aqui quem veio de colégio bom, colégio forte, colégio particular. Não é bem verdade, mas se diz muito isso. Porque queira ou não queira, esses colégios, em tese, oferecem um ambiente melhor para as crianças se desenvolverem e descobrirem suas aptidões, suas vocações, seus prazeres e seus talentos. Eles potencializam a criança, né? Tem uma universidade lá na Alemanha, né? A Universidade de Heidelberg, tem 600 anos. Mais de 10 prêmios Nobel saíram de lá. Porque a genética lá é melhor? Não, lá tem um ambiente promissor para desenvolver talentos, né? Então tem várias pesquisas sobre talento, não só na área do esporte. E aí uma dica interessante seria assim, quem trabalha com iniciação esportiva e treinamento a longo prazo, precisa se aproximar dessas leituras. Porque se em algum momento do seu trabalho perpassa a ideia de que você também pode desenvolver talentos, a gente precisa ler a respeito disso. E aí as faculdades de educação física em geral não têm uma disciplina específica para isso, né? Então isso independe de que graduação e que época que você fez essa graduação, é uma disciplina que poucos estão tendo acesso.
mas que não inviabiliza a possibilidade, sobretudo com as facilidades que a gente tem hoje, de buscar essa leitura sobre processo de desenvolvimento de talentos. O que mais acontece comigo quando eu vou falar a respeito de talento e que as pessoas vêm, às vezes, muito curiosas e com uma expectativa até muito alta, é que eu vou conseguir, sendo um professor da USP, dar a famosa receita de bolo de como a gente faz para selecionar o talento. É o mais comum, Tenho trabalhado com essa disciplina aqui na pós-graduação, a gente tem a oportunidade de desenvolver esse tema, Algumas federações e confederações eu tenho a oportunidade de levar essa temática e invariavelmente todo mundo pensa, hoje eu vou sair daqui com a famosa receita de como faz, E aí eu acabo quebrando essa expectativa, Por um lado eu posso frustrar as pessoas, por outro eu posso estar prestando um grande auxílio em fazê-las enxergar que não é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar. Selecionar talento, eu costumo dizer, qualquer um sabe. Qualquer um. Saber quem é bom no dia, Você basta estar sentado na arquibancada, qualquer um sabe quem está jogando bem no dia. Não precisa ser formado em educação física, pode ser a tia da cozinha lá, ela vai sentar na arquibancada, ela vai falar, não, esse daqui está jogando melhor, esse daqui é talentoso. Então, saber selecionar, saber quem é bom no dia, qualquer um sabe. Não é aí que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em entender por que é que ele está jogando melhor. E se de fato ele é um talento, e esse prognóstico é válido, ou se ele é um produto daquele momento. Aquele dia. Tal bola murcha e bola cheia, Foi bem naquele dia, foi mal naquele dia. Então, saber quem é bom no dia, qualquer um sabe. O difícil é saber quem, após anos e anos de treinamento, maturação, desenvolvimento, vai continuar sendo talentoso. É aquela ideia da previsão do tempo que eu falei para vocês. Se a gente erra de um dia para o outro, não vai errar no esporte também? Vai errar. Só que ninguém vai ficar tabulando quantos você acertou e quantos você errou. Eu acho engraçado essas matérias que passam na televisão, Sempre que aparece um novo jogador de futebol, é comum isso, A reportagem vai atrás de quem foi o professor que trabalhou com ele na iniciação. É bonito, Fica uma coisa emotiva, A gente se emociona, cai umas lágrimas no programa, é lindo. Pô, que legal! Olha, esse professor identificou esse talento. Aí o professor fala, não, ele já era habilidoso, ele já era isso, ele já era aquilo, eu que descobri ele. Só que esse mesmo professor trabalha 80 anos com isso. Ele já viu milhares de jovens. Um por acaso chegou a alto nível, e aí, não, eu que descobri. Então tem uma questão até probabilística, Passa um monte no nosso olhar. Tem um monte que vai dar certo, um monte que não vai dar certo, e o que der certo vão falar, você que descobriu ele. Então, e a gente embarca nessa coisa da emoção. A história é legal, é bacana e tal, mas muita cautela. Até porque ela alimenta a ideia que talento se descobre precocemente, e isso não é verdade. A maioria das pessoas talentosas leva anos para se desenvolver, anos. E a maioria era medíocre na base. Ao contrário do que a gente imagina. A maioria das pessoas talentosas em qualquer área tinha um desempenho fraco na base. Isso serve para atleta e para qualquer outra área. Einstein era medíocre na base, Churchill era medíocre nos anos iniciais da escola. E aí a gente tem relatos de vários atletas, inclusive do basquete, que na base eram medíocres. E que, portanto, se tivessem sido excluídos do processo por alguma receita mágica, não seriam os atletas que nós conhecemos. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa ilusão, Outra questão que é muito interessante é que a gente quer identificar o talento, mas a gente nunca questiona o que é talento. Se bobear, a gente nunca leu nem no dicionário o que é talento. E aí a gente quer desenvolver talentos. Pô, você nunca leu uma linha sobre o que é talento, nunca refletiu sobre o que é talento,
nunca estudou nada sobre talento e você quer identificar talento. Ou você já quer uma equação para isso. Então é um exercício interessante de fazer. O que é talento? Né? Tem um conceito que é genérico, tem um conceito que de repente pode ser da modalidade, tem um conceito que pode ser da posição, e de repente esse conceito pode não se aplicar a casos específicos também. Tem gente que responde que talento é um dom, ponto. É um caminho para responder também. Aí eu costumo provocar aqui na USP, né, os alunos, dizendo que quando eu respondo que talento é um dom, é a maneira mais fácil de responder o que é talento quando eu não sei o que é talento. Eu digo que é um dom, está tudo resolvido. O cara nasceu com um dom, quando eu nasci, Papai do Céu olhou para mim e falou, eu sou o cara, né? Então, quer dizer, isso é uma cortina de fumaça, né? Isso não traz esclarecimento para a gente. E a ciência, obviamente, ela se interessa por esse tema. Ele é muito atraente. Então, se você for na educação, você vai encontrar quem pesquisa talento na área da educação. Você vai encontrar quem pesquisa talento também na psicologia, né? Vai encontrar isso no ramo empresarial, como eu já falei para vocês. Vai encontrar no esporte também. Então, tem muita gente estudando talento, justamente para tentar esclarecer melhor algo que todo mundo busca. E aí, na área do esporte, houve quem anteriormente fizesse uma trajetória de tentar explicar talento a partir da genética. Não, o cara nasceu com a genética para aquilo. Né? Infelizmente, esses estudos, até hoje, não foram suficientes para explicar o que é talento. Então, ainda se fala muito, não, talento não é dom, é genética. Fica mais científico, né? Fica bonito de falar. Não, o talento é algo genético, tal, é o gene do sujeito, ele já nasce com aquilo, é hereditário. Fica científico, né? Mas também nenhum estudo comprovou 100% que a genética explica o que é talento. Ao contrário disso. A maioria dos estudos que foi nesse caminho começou a rejeitar essa explicação como suficiente para explicar o que é talento. Né? E aí, a gente tem que entender exatamente aquela palavra ali. Talento é algo muito complexo, nessa foto mesmo. Eles entrariam na mesma receita de bolo? São talentosos? Mas se a gente fosse aplicar uma receita, um estaria dentro, o outro estaria fora. Ou seja, as pessoas são talentosas por motivos diferentes. Não são os mesmos motivos. Mesmo na mesma modalidade, mesmo na mesma posição. Não tem um perfil único. A gente tem medalhistas olímpicos em provas de atletismo, que é uma prova pura, né? Velocidade. Onde alguém que a gente nunca imaginava que ia marcar a história no atletismo, que é o Usain Bolt, tinha gente que falava, não, ele não tem perfil genético para velocista, ele é muito grande, ele não serve para isso. Deu no que deu. A gente tem no Brasil um medalhista olímpico no atletismo, que é o Vicente Lenilson, desse tamanho. Não, ele não serve, ele não tem o perfil, é medalhista olímpico. Né? Então, quem somos nós para dizer quem tem condição e quem não tem? Né? Então, isso é muito grave. Quando a gente diz precocemente que alguém tem condição e que alguém não tem, a gente está brincando de Deus, e nós não somos. E a gente também está brincando com o sonho de alguém, né? De uma maneira irresponsável. Porque a gente não mediu, a gente não testou, a gente não fez diagnóstico, não fez prognóstico, e você está querendo dizer que um tem condição e o outro não tem, muito cedo. Então isso é muito perigoso. Pega o exemplo do futebol, o Cafu foi rejeitado em 9 peneiras. Ele é um dos laterais mais reconhecidos na história do futebol mundial, mesmo sendo limitado tecnicamente. Mas ele tinha um fenômeno de compensação incrível, que era a questão física e a questão emocional, a resiliência. Aí a gente tem na mesma posição o Daniel Alves, que é um outro perfil. Nada a ver com o Cafu, só que também é talentoso.
Então a gente tem que ter muito cuidado, não tem uma receita única. O fenômeno do talento é muito complexo, então com sabedoria nós temos que acompanhar esse processo de desenvolvimento de uma maneira cíclica, contínua, procurando identificar quais são as aptidões de cada um, né? Então você vai trabalhar também nessa perspectiva, de tirar o melhor de cada um, né? Alguns vão ter fenômenos de compensação por questões físicas, outros por questões técnicas, outros por questões emocionais. Todos podem ser talentosos. Eu sou o tutor desse desenvolvimento. Só que às vezes, quando eu respondo que talento é um dom, que talento é genético, eu meio que estou excluindo a minha responsabilidade no processo. Ah não, a molecada vem aqui, ninguém vira nada, eu não tenho responsabilidade. Não, espera lá. Em alguma medida, né, você é tutor desse processo. Né? Então você é protagonista desse trabalho, capaz de, entre um número de centenas, milhares, você pode eventualmente desenvolver um talento. Ele pode estar passando ali por você. Professor Márcio, no caso, alguma frase de um técnico que falou assim, que talento é aquele que joga e faz o time jogar. Ela se enquadra no talento? O talento é o que joga e faz o time jogar. Aí eu fiquei pensando, bom, parece que tem uma coerência ali, não sei. É o que eu disse, né? A gente vai encontrar muitas definições, sejam elas na literatura ou de quem milita no meio, né? Mas acho que é uma discussão que a gente tem que ter dentro da modalidade, dentro do clube, da instituição que a gente trabalha. Poxa, vocês têm ali várias categorias competitivas, vários profissionais, em que momento vocês pararam para conversar sobre isso, fizeram uma reflexão, leram alguma coisa, né? Vocês vão criar ali um modelo do que vocês acreditam que seja talento em cada etapa do processo, né? Talvez ser talento na base seja uma configuração diferente de ser talento na fase adulta. E que a gente tem que ver com cautela essa questão de categoria competitiva, né? Muita gente define o talento, mas não explica, né? Porque ele é complexo mesmo. A gente tem que entender a combinação de cada um. Como eu disse, as pessoas são talentosas por motivos diferentes, né? Aí na foto é um exemplo bem atual disso, né? E aí o que é mais importante? Mais do que qualquer explicação genética, mais que o dom, é a gente entender que o ambiente é o grande responsável pela possibilidade de a gente estar formando talentos. Quanto melhor estruturado for o ambiente que eu oferecer para a criança, mais chance eu terei de desenvolver talentos. Hoje, se a gente for buscar na ciência, há um consenso de que o ambiente é muito mais importante que os outros fatores. E o ambiente faz parte de quem? Nós. Então isso é bom para a gente. As pessoas precisam saber que bons trabalhos têm maior chance também de desenvolver talentos. Claro que poucos chegarão àquele alto nível, mas ambientes melhores vão gerar, né, pessoas melhores. É o que você comentou das universidades lá, né? Sim. O ambiente faz uma situação toda para ter o talento lá na frente. Né? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Então você tem um clube, uma estrutura que dá várias oportunidades, o cara pode até não ser atleta de alto nível, mas ele sabe jogar tudo, ele sabe brincar de tudo, ele vai levar isso para a vida saudável, para a família dele, ele vai ser um trabalhador, mas ele vai ter sempre o esporte e a atividade física em paralelo, ou seja, a gente cria uma nova geração de pessoas que tem um paradigma de prazer com essa prática esportiva e não o paradigma da saúde, que às vezes me incomoda muito, que é buscar atividade física forçadamente porque a saúde ficou ruim. Né? Então, quando a gente erra o trabalho lá na base, a gente perde todas as gerações. A do cidadão, que é a principal, e a do atleta. A gente também está prejudicando o cidadão comum quando a gente faz o trabalho errado. Né? Essa questão do ambiente também tem a ver muito com uma questão que eu acho que é mais ampla, né? Que é a questão cultural. Né? Então, um exemplo que eu sempre dou no basquete.
Dá para você imaginar uma cultura diferente esportiva em Franca que não seja basquete? Cultural. É a cultura que a comunidade criou. Claro que isso vem através de um trabalho de longo prazo. Então, o ambiente todo ele foi estruturado em cima dessa cultura. Então, Franca é um local de basquete. Ah, mas porque já se tentou fazer vôlei lá, né? Não deu certo. Por quê? Porque a cidade culturalmente abraçou o basquete. Então, a probabilidade de você ter jogadores talentosos saindo de Franca é muito maior do que saindo de São Caetano.